Uma coisa que é engraçado, né? A gente fala muito sobre isso, de cada 100 pessoas, talvez uma entenda o Bitcoin. E de cada 100 Bitcoiners, uma entende o que o Michael Saylor está fazendo na MicroStrategy. Então, eu acho que é tudo muito novo. Tá tudo acontecendo muito rápido, é tudo muito novo. Mas a gente vê esse negócio ganhando um pouco mais de alcance, né? Primeiro no Bitcoin, depois um pouco mais na MicroStrategy, e agora com outras empresas replicando, fica mais fácil das pessoas também entenderem o que está sendo feito. Mas eu acho que é isso, assim, é possível construir uma história legal no Brasil. Por que não houveram outras, Bruno? É uma decisão arrojada, é uma decisão que depende de 50% dos votos dos acionistas, 50% mais um. Não é algo fácil de passar. Não é algo fácil de passar pelos conselheiros, não é algo fácil de passar pelo comitê de auditoria da companhia. Você precisa de um acionista de referência, nesse caso eu e o meu bloco de referência, que, tem algum tipo de influência para tentar educar os nossos acionistas e o mercado sobre o porquê desse movimento. Então, acho que uma série de pequenas coisas que possibilitaram que fosse o Melius, né, esse player, a fazer esse movimento primeiro. Mas eu, de verdade, torço para que outras venham. Eu só acho que não é tão trivial, né, um CEO ou um presidente de conselho de administração fazer todo esse trâmite e chegar nesse momento que estamos hoje, assim. Mas torço para que aconteça. O presidente da Strategy deu um discurso que estávamos estudando essa semana lá no MIT, Bitcoin Club, e trouxe um pouco do que responde a sua pergunta. E ele mostrou o cronograma dele de matérias no MIT, e 18 de 20 matérias eram sobre como trabalhar o top line de uma companhia e como vender mais. Basicamente, nenhuma matéria tratava sobre o que fazer com o caixa que você gerou ou sobre o que é dinheiro. Uma pergunta fundamental. E talvez essas duas coisas deveriam ser as primeiras coisas a ser tratadas por um negócio. Já que eu vou trabalhar para fazer dinheiro, o que é isso em primeiro lugar e aonde eu irei depositá-lo? Então, o status quo do traditional business, do jeito de fazer negócios hoje, tal como ensinado nas principais escolas de administração e economia, simplesmente não tem como uma questão, como algo a ser estudado, o que fazer com a sua tesouraria. Então, você vai na inércia daquilo que você estudou e repete aquilo que foi treinado para fazer, que é como vender mais, como lançar novos produtos, como aumentar a sua receita, até porque em uma sociedade de dinheiro ruim ou doente, tudo o que você pode fazer é trabalhar para vender cada vez mais como forma de compensar isso. E o dinheiro bom inverte um pouco essa lógica, põe as coisas de cabeça para baixo, e isso pode ser difícil de aceitar para quem vem da escola tradicional de economia ou administração. Seria como um investimento, né? Sim. Deixar, é como se antigamente... Vocês sempre falam, né? Vocês bitcoiners. Como se eu não fosse, né? Mas, enfim. Que deixar o dinheiro em real ou em dólar é melhor do que em real, mas, enfim. Ainda tem inflação. Ainda tem inflação. Menos, então, deixar em Bitcoin, que é a moeda que vocês acreditam mais, seria uma forma de deixar mais seguro o dinheiro. Se a gente pega, por exemplo, o desempenho do Bitcoin nos últimos 10 anos, em dólar, ele valorizou, na média, 77% por ano. Inclusive, esse é um ponto, 77% né? Por 77%. Ano. O Trump, durante a sua fase de campanha, ele brincou com a chance de pagar a dívida americana com Bitcoin. E aí todo mundo levou aquilo meio na brincadeira, né? Mas eu pensei, cara, se eu pudesse emitir dívida 4% ao ano para comprar o que sobe 77% ao ano, é questão de matemática. Uma hora eu consigo pagar essa dívida de maneira muito tranquila. E eu pensei, poxa, mas eu não posso fazer isso, né? Agora, algumas empresas podem fazer, inclusive com taxas mais baixas, que é o que o Michael Saylor está fazendo lá fora. Vocês devem ter estudado muito o que o Michael Saylor está fazendo. Bastante. Quiserem falar sobre como é que é a estratégia dele para o pessoal poder entender? É até interessante, né? O Israel me ligou. Eu me perguntava muito, assim, porque eu na Wealth como gestão, eu também faço muita estratégia de comprar uma MicroStrategy e utilizar essa volatilidade enorme que ele tem para gerar valor e yield. E no final das contas, o que a gente tem é um sistema que veio evoluindo desde a década de 80, com a grande crise de 2008,
que foi uma injeção de liquidez absurda, né? 2020, então, mais ainda, que com isso a gente tem uma desvalorização do poder aquisitivo das pessoas de 8% a 12% em dólar todo ano. E o Bitcoin, como é um ativo finito, ele consegue ter essa manutenção e, além disso, se a gente pega, por exemplo, na riqueza mundial de 900 trilhões de dólares, ele ainda é 2 trilhões e ouro 20 trilhões. Então, ele está ganhando share em cima desse total de ativos em si.